Olá, eu me chamo Carlos Adriano Santos Gomes Gordiano, sou da Universidade Federal do Ceará e vou fazer a a apresentação agora do artigo cujo título é Comprometimento Afetivo entre Auditores Independentes, um estudo cross-cultural entre Brasil e México. Esse artigo também tem como autores o Rubens Flores Flores, da Universidade Federal do Ceará, o Cícero Leonardo de C. Ribeiro, também da Universidade Federal do Ceará. Quero iniciar agradecendo a presença de todos, a organização do 7º Concicate, e saudando aí a todos os congressistas que estão acompanhando a programação do evento. Bom, a motivação desse estudo está associada à necessidade que se tem de estudar o processo de comprometimento afetivo entre profissionais que atuam em diversas empresas. Assim, focando nas empresas de auditoria, nos profissionais de auditoria das grandes empresas, as Big Four, notadamente KPMG, Price, Deloitte, Ernst Young, a gente vê que o nosso problema de pesquisa está definido da seguinte maneira: quais são os fatores determinantes do tipo de vínculo de permanência de profissionais de auditoria brasileiros e mexicanos em empresas Big Four? Assim, o objetivo geral é analisar os fatores determinantes do tipo de vínculo de permanência de profissionais de auditoria brasileiros e mexicanos atuantes em empresas Big Four. A motivação está associada a uma necessidade de acompanhar esses processos de comprometimento para saber o que faz com que esses profissionais se vinculem às suas organizações, especialmente empresas de auditoria do tipo Big Four, que têm processos seletivos bastante rigorosos e que, por vezes, a gente observa que, ao passar de um determinado tempo, esses profissionais, apesar de terem vencido esses processos de seleção bastante rigorosos, eles migram para outras organizações. Nossa literatura, o nosso construto, ele está baseado nos estudos de May e Allen, de 1991, que traz uma discussão sobre o comprometimento a partir de 3 componentes: o comprometimento afetivo, o de permanência e o normativo. Isto é, as pessoas elas se vinculam às organizações dentro de uma perspectiva afetiva, de permanência ou normativa. A nossa metodologia, quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva, quanto à natureza, é uma pesquisa qualitativa. Adotamos a estratégia do estudo multicaso cross-cultural, fizemos entrevistas com 20 profissionais, 10 do México e 10 do Brasil. Os 10 profissionais do México são atuantes, auditores atuantes, na cidade de Águas Calientes, que é a capital do estado de Águas Calientes, e aqui no Brasil, os 10 atuantes aqui na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. A coleta de dados ela se deu através de entrevista semi-estruturada, baseada nos modelos de May e Allen e de Bastos e Rodrigues. E a análise do dado foi feita a partir da análise de conteúdo de Bardan. E utilizamos aí o software Atlas TI para poder fazer a compilação dessas informações. Dentre a caracterização dos sujeitos, a gente percebe aí um equilíbrio entre gênero, masculino e feminino, 11 profissionais do gênero feminino e 9 do gênero masculino. A maior parte desses profissionais solteiros, muitos profissionais que estão em início de carreira, nos seus primeiros anos como atuação como auditores, a gente vai perceber aí que a maior parte deles já tem o curso superior completo, tem um profissional que não tem o curso superior completo por essas características da inserção das empresas através dos programas de trainee, e o equilíbrio aí entre assistente, sênior, gerente e sócio, a gente vai perceber que os profissionais que estão há mais tempo no mercado, eles tendem a estar nesses cargos de gerência e de serem sócios, e os que estão em período intermediário, assistente e sênior, né? Vamos começar primeiro falando sobre o comprometimento afetivo no Brasil. Quais são os fatores que estabelecem o vínculo desses profissionais de auditoria com as empresas em que eles atuam aqui no Brasil? Então, nós vamos perceber aqui que o principal aspecto apontado por eles é a questão do plano de carreira. Essas empresas possuem planos de carreira bastante sólidos e muito bem estruturados, ou seja, o profissional, quando ele adentra nessa organização, ele sabe quais os caminhos ele precisa seguir e quais os espaços que ele consegue alcançar. Mas tem outros aspectos também que são muito fortes aí na percepção dos auditores brasileiros, que é a questão da formação profissional de treinamento, né, as atividades desafiadoras e as ferramentas. Então, esses 4 elementos aqui, eles aparecem muito fortes também no discurso dos auditores brasileiros. Fala-se, inclusive, é muito comum a gente perceber entre auditores que trabalham em empresas Big Four no Brasil, que a Big Four funciona como uma segunda universidade, como uma segunda escola, porque eles aprendem muito, é um processo de treinamento bastante intenso, né? A gente vai perceber aqui, por exemplo, nas falas, em um dos discursos, em que eles citam a questão dos treinamentos, dos planos de carreira, né, aparece aí, por exemplo, nesses relatos desses 2 entrevistados. Já para os profissionais,
lá no México, o plano de carreira aparece como algo importante, mas tem um destaque maior para a questão do renome da empresa, né? A empresa servir como uma questão de portfólio. Eu trabalho em tal empresa, então ela vai me abrir portas, né? Então, aparece a questão do renome e também aprendizagem constante, a questão das ferramentas, dos treinamentos, oportunidades internacionais. A gente tem que perceber que o México e Brasil são as duas maiores economias da América Latina, e o México ele faz parte do mercado comum lá com os Estados Unidos e com o Canadá. Então, isso abre muitas possibilidades de atuar nesses dois países. E também em outros países latino-americanos ou europeus que possuem a questão da língua hispânica. Então, isso não é uma barreira para eles. Então, aparece muito fortemente essa questão internacional. Então, eles mencionam aqui o fato do prestígio de estar trabalhando numa empresa de auditoria, né, que essas empresas eles abraçam todas as áreas dentro das empresas e elas possuem muitas ferramentas. Então, isso vai vir muito forte no discurso dos auditores mexicanos. Aqui a gente tem um quadro em que mostra os relatos, né, com destaque aí no Brasil para a questão do plano de carreira, para a formação profissional, e lá no México, a questão do renome das empresas como portfólio e como isso, ferramentas que essas empresas oportunizam, os capacitam, os deixam preparados para a sua atuação profissional. E aqui a gente destacou também uma diferença bastante crucial na percepção dos auditores mexicanos e brasileiros quanto a oportunidades internacionais. Para os auditores brasileiros, isso não apareceu muito no discurso, ou seja, a questão da oportunidade internacional não aparece como elemento de vinculação desses profissionais às suas empresas. Talvez pela questão do isolamento da barreira idiomática, o Brasil, embora seja um grande player, mas está um pouco isolado em relação à proximidade a outras grandes economias. Já lá no México, isso aparece de maneira mais forte, né? Pelos argumentos que eu já mencionei aqui, né? Aí, dentro desses relatos que os profissionais de auditoria mexicanos e brasileiros eles apresentam, a gente vai ver como aparecem a questão das ferramentas, do renome. Então, a gente vai ver aqui, o profissional de auditoria brasileiro diz, 9, o entrevistado 9, diz que, sim, até agora, com base nas ferramentas que nos forneceu a questão do conhecimento, os mexicanos também falam sobre isso, o quanto essas ferramentas que as empresas oferecem para o desenvolvimento do trabalho deles ajudam no processo de vinculação, do comprometimento afetivo com essas empresas. A questão do renome é muito forte lá no México, então eles mencionam a questão do prestígio de trabalhar nessas empresas, que são empresas internacionais. No Brasil aparece aí também o orgulho de trabalhar nesse tipo de empresa e o fato também de ser uma empresa multinacional. Então isso é portfólio, né? Isso aparece como algo que fortalece o currículo, né? A experiência que abre portas para outras empresas. A questão do plano de carreira vem bem forte aqui no Brasil, mas eles também mencionam que isso está associado com metas cada vez mais desafiadoras. Os auditores mexicanos também mencionam a questão do plano de carreira, o aprendizado constante. Então, aparece aquela fala de que a empresa de auditoria é uma grande escola em que você aprende muito com essa organização. Os mexicanos também falam do processo de aprendizagem constante, né? Você tem um clima de trabalho que favorece a aprendizagem, treinamento. E a gente pode chegar aqui nas nossas considerações finais, afirmando que os auditores do Brasil e do México se mostram vinculados de maneira positiva com as empresas de auditoria onde trabalham, devido principalmente às possibilidades de crescimento profissional e também uma vinculação afetiva baseada na empatia pessoal com a organização, o gosto pela estrutura organizacional, a possibilidade de crescimento, de preferência dentro da empresa. Eles preferem crescer dentro da empresa, embora saibam que existe a possibilidade de que outras portas se abram para eles. Quanto à limitação do estudo, a gente pode falar sobre a questão da não generalização dos resultados, uma vez que é um estudo de caso, multicultural, cross-cultural, e a ausência de triangulação dos dados. Então, isso poderia ficar para futuros estudos, outras ferramentas que pudessem triangular os dados para medir essa questão do comprometimento. Como sugestão de futuros estudos, também a investigação de outros mecanismos de vinculação e permanência na empresa, como, por exemplo, a questão do entrincheiramento, que é um outro construto já desenvolvido aqui no Brasil e que poderia ser analisado. Por fim, nós temos aqui algumas referências que foram trabalhadas, com destaque para o estudo seminal de May Allen, né, que trata sobre essa questão do vínculo, né, estabelecimento do vínculo do comprometimento organizacional. Então, agradecemos aí a presença de todos, esperamos que tenha sido uma sessão bastante proveitosa.